Nessa manhã nós vamos trabalhar com a continuação do nosso tema da última terça-feira, falando sobre a habitação do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento. E eu disse que tentaria, pelo menos hoje, lidar com as dificuldades de se entender, ou porque muitas vezes os estudiosos e os crentes em geral leem determinados textos da Escritura e pensam ou presumem que aqueles crentes do Antigo Testamento não tinham a habitação do Espírito Santo. Mas antes de fazê-lo, queria orar mais uma vez com vocês. Pai bendito, nós agora vamos trabalhar em assuntos da Tua Palavra que são complexos e que nossa mente e coração sejam submissos ao Senhor. Que, ó Deus, a Tua Palavra nos ensine e nos humilhe e que naquilo, ó Deus, que a nossa compreensão porventura esteja errada ou distorcida, nós rogamos, ó Deus, que nos abençoes, abençoa a mim, ó Deus, para que eu entenda a Tua Palavra e para que eu possa falar aos meus irmãos em Cristo e juntos possamos entendê-la, ó Pai. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém. Então nós vimos na última das nossas meditações alguns pontos que eu quis deixar estressados, mais claros. Primeira coisa que nós vimos é que os crentes do Antigo Testamento, eles sim experimentavam do poder do Espírito Santo e da habitação do Espírito Santo. E eu tentei demonstrar isso para os irmãos através daquele conceito, daquela ideia da revelação progressiva. Ou seja, ainda que eu não tenha a declaração da doutrina no Antigo Testamento, por dedução e por entender que a semente da revelação é dada desde o princípio e ela se expande e se torna clara no período neotestamentário, então se os crentes do Novo Testamento são habitados pelo Espírito Santo, eu não encontro motivos suficientes na Escritura para crer que houve entre o Antigo e o Novo Testamento, nesse assunto, uma descontinuidade. Então, foi esse o ponto a qual nós chegamos na última palestra e que eu fiquei de trazer alguns conceitos que talvez lidem com as dificuldades de textos neotestamentários para entendermos essa questão. Nós vimos que existem duas visões tradicionais, existem várias, eu passei lá um gráfico com várias posições, mas são duas visões básicas que nós encontramos. Por exemplo, os crentes no tempo do Antigo Testamento não tinham a habitação do Espírito Santo. Essa é uma posição mantida pelo nosso irmão John MacArthur, quando ele, ao comentar, por exemplo, textos como Hebreus, capítulo 11, ele diz: e a despeito de tudo isso, lembre-se, esse texto está tratando daqueles irmãos nossos na galeria da fé, tratando desde o nosso irmão Abel e aqueles grandes heróis que encontramos em todo o Antigo Testamento. E então MacArthur nos diz: e a despeito de tudo isso, eles não receberam a plenitude da bênção prometida aos crentes debaixo da nova aliança. Ele está dizendo que os crentes do Antigo Testamento não receberam a bênção da nova aliança. E aí ele exemplifica como a habitação do Espírito, o conhecimento dos pecados completamente perdoados e as consciências em paz. Então ele está nos dizendo que três coisas os crentes do Antigo Testamento não receberam: a habitação do Espírito, o conhecimento dos pecados completamente perdoados e a consciência em paz.
Estes heróis do passado não receberam o que foi prometido e ainda assim resistiram valentemente e receberam aprovação através da fé. Ora, eu não concordo com meu irmão. E nós temos que ser claros, quando nós estamos estudando determinadas coisas, nós temos que ser claros e maduros, irmãos, em concordar e não concordar. Então, por favor, não entendam que eu estou aqui levando uma briga, ou levantando uma briga, ou que eu estou dizendo não leiam John MacArthur, porque, na verdade, eu participo de um corpo editorial que é um dos que mais publica John MacArthur aqui no Brasil. Nesse assunto, nós não concordamos. E o próprio John MacArthur, em alguns lugares, ele faz determinados comentários que parecem contradizer o que ele aí disse. Por exemplo, quando ele comenta Atos, ele diz o seguinte: a fé salvadora resulta na habitação do Espírito Santo. Ora, se a fé salvadora resulta na habitação do Espírito Santo, e se aqueles crentes, como ele diz aqui, eles tinham fé e a fé deles era salvadora no Antigo Testamento, como é que não tinham a habitação do Espírito Santo? Então, E ele ainda afirma, a fé salvadora resulta na habitação do Espírito Santo, e ele diz, e estar sem o Espírito é aquilo que caracteriza o descrente. Então, nesse assunto é que nós encontramos as controvérsias. Alguns acreditam que no Antigo Testamento os crentes eram regenerados pelo Espírito Santo, mas não eram habitados pelo Espírito Santo. Acredito que provavelmente seja essa a posição de MacArthur. Mas nessa posição eu encontro algumas dificuldades. Por exemplo, como é que eu vou explicar textos como o texto do Salmo 32, esses versos que estão aí projetados, 1, 2 e 5. Nosso irmão Davi diz assim: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Como é que o crente no Antigo Testamento lia esse texto e como ele se sentia? Lembre-se, aquele crente era um judeu. E ele obviamente entendia que havia e nós entendemos que havia uma diferença sim entre o entendimento do perdão daquele crente no Antigo e do crente no Novo Testamento. Porque lá ele precisava continuar a repetir o quê? Rituais. Ele precisava voltar ao templo, ele precisava continuar os sacrifícios. E agora no Novo Testamento o próprio autor de Hebreus diz que nós temos algo que de fato é superior, porque Cristo fez um sacrifício de uma vez por todas, não precisamos mais repetir sacrifícios. Então, nesse sentido, havia algo mais complexo que necessitava de que aquelas coisas fossem repetidas. Agora vamos pensar aqui comigo. O povo de Deus foi para o cativeiro, não foi? Na Babilônia. Durante no mínimo 70 anos, eles o quê? Não puderam sacrificar no templo. Concordam comigo? Durante aqueles 70 anos não houve perdão em Israel? Durante 70 anos aquela geração ficou sem perdão, não havia verdadeira espiritualidade naquele tempo? Por acaso meu irmão Daniel, que viveu no cativeiro, era um homem que não conhecia o perdão? Será que sem a habitação do Espírito Santo poderia ele fazer aquela oração que fez em Daniel 9, quando diz: Senhor, nós somos pecadores, o Senhor é justo, nós quebramos a aliança, perdoa-nos, Senhor, porque a nós cabe o quê? Corar de vergonha
Quem sem a habitação do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo é capaz de corar de vergonha por causa dos seus pecados diante do Senhor? Então eu não consigo entender que aqueles meus irmãos vivessem uma vida espiritual inferior à vida que eu vivo. Aliás, quando eu leio o livro dos Salmos, o meu coração se enche de vontade, se enche de desejo de viver aquela profunda realidade que aqueles irmãos viviam diante de Deus. Por isso, essa é mais uma razão que eu creio que os nossos irmãos eram habitados pelo Espírito. Existem alguns textos clássicos, eu já os citei na última palestra, não é? Como 1 Samuel 6, que são usados para se falar da ausência do Espírito. E aí então o texto diz lá em 1 Samuel 6,14: tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ora, irmãos, esse texto não prova que não havia habitação. Alguns chegam a dizer, olha, se o Senhor está dizendo que havia habitação do Espírito no Antigo Testamento e o Espírito se retirou, então o Senhor está indo contra o seu calvinismo, porque afinal de contas ele está perdendo a salvação na retirada do Espírito. Nada disso, irmãos. Nós vemos desde o princípio da história de Saul que Deus usou nele o seu Espírito Santo para determinadas coisas, inclusive como um profeta. Mas que aquele homem tinha um coração endurecido diante do Senhor, aquele homem tinha um coração que aparentemente não foi regenerado pelo Senhor. Basta olhar e ler a história, basta você comparar os pecados de Saul com os pecados de Davi. Ambos eram pecadores, terríveis pecadores, mas esse aqui, Davi, arrependia-se, quebrantava-se, dobrava-se, humilhava-se diante de Deus, e esse outro aqui se endurecia cada vez mais, se afastava cada vez mais de Deus e negava a presença de Deus. E o que acontece aqui em 1 Samuel capítulo 6, é que Deus agora tira a unção que havia sobre ele do Espírito Santo, para que ele reinasse diante do povo de Israel. E então Deus retira o seu Espírito, e aí então vem a final rejeição de Saul. É isso que esse capítulo narra. Mais adiante, o próprio Davi, depois de haver pecado, num outro salmo, Salmo 51, lembrando daquele episódio, lembrando que ele foi aquele que substituiu a Saul, sabendo que ele era homem pecador, como também Saul era, e por causa do seu próprio pecado, mas agora arrependido do pecado, ele diz: Senhor, não me repulses da tua presença, nem me deixes perder a unção para ser rei, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero entristecer o Senhor. Eu quero cumprir aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu quero chegar até o fim naquela tarefa que o Senhor me passou quando eu fui ungido pelo teu servo profeta para reinar sobre Israel. É isso que Davi está aqui nos dizendo, irmãos. Dentro das visões tradicionais tem essa: o Espírito não habita no crente do Antigo Testamento. Mas muitos outros dizem exatamente o contrário. Os crentes no tempo do Antigo Testamento eram habitados pelo Espírito Santo. Por exemplo, Lenski diz assim: no Antigo Testamento, todo crente, não só os profetas inspirados, tinham o Espírito em seus corações. Então, há uma compreensão geral de muitos teólogos dentro da Reforma, de que o Antigo Testamento, ele habitava na vida, ele influenciava, ele trabalhava de maneira íntima com aqueles crentes do Antigo Testamento. Qual o problema com essas visões, ou com essa visão? Quando a gente diz o Espírito não habitava nos crentes do Antigo Testamento, a principal dificuldade é essa que eu venho levantando o tempo inteiro. Como é que o crente do Antigo Testamento vivia uma vida justa?
Como é que ele podia viver uma vida que agradasse a Deus, sem o poder do Espírito, sem a intimidade do Espírito, sem a proximidade do Espírito? E se nós levarmos isso mais longe, dissermos que não há regeneração no Antigo Testamento, então eles não eram salvos. Não havia salvação. Essa posição é ainda mais absurda, porque afinal de contas eles foram salvos e eles são nossos irmãos em Cristo. Na segunda posição, o Espírito habitava nos crentes do Antigo Testamento. As dificuldades estão em torno de algumas passagens neotestamentárias. Por exemplo, João 14, João 17. Quando a gente lê de maneira rápida essas passagens, elas parecem indicar que o Espírito só passa a habitar os crentes a partir do Pentecostes. E aí então nós imediatamente associamos a vinda, o derramar do Espírito Santo no Pentecostes com o momento em que os cristãos ou os crentes em Jesus Cristo passam a ter a habitação do Espírito Santo. Outra dificuldade, a falta de referências no Antigo Testamento quanto ao ministério do Espírito Santo na vida dos crentes no dia a dia. E aí então, a terceira dificuldade, pastor, mas se o senhor está dizendo que já havia regeneração, e o senhor está dizendo que já havia habitação, qual a diferença do Antigo para o Novo Testamento? Como é que a gente pode entender essas coisas? Eu vou começar a tentar explicar isso através, nessa sessão, tentando falar um pouquinho dos ministérios do Espírito Santo. Quais são os ministérios que o Espírito Santo exerce ao longo da história? Como essa pessoa da Santíssima Trindade na economia divina tem o seu trabalho específico que ele vem realizando ao longo de todo o tempo. Afinal, nós temos uma trindade, já vimos várias vezes aqui. Tem o Pai, tem o Filho, tem o Espírito Santo, e as três pessoas da trindade são uma divindade, um Deus, mas eles têm funções, papéis e tarefas diferentes dentro dessa economia. Muito bem. Primeiro grande ministério do Espírito Santo é o poder para a salvação. O Pai envia o Filho e o Filho realiza toda a obra pela vontade do Pai, e o Espírito Santo é o aplicador da obra do Filho. Veja bem, toda a humanidade encontra-se em pecado. Paulo em Romanos 3 diz, todos pecaram, judeus, gentios, todos, e carecem da glória de Deus, todos são inimigos de Deus. O próprio apóstolo Paulo nos diz em Romanos 6, o salário do pecado é a morte. Toda a raça encontra-se debaixo dessa condição de morte desde Adão. Então, nós concluímos teologicamente, por tudo aquilo que a Escritura mesmo nos ensina, que duas coisas precisam acontecer para que alguém tenha o seu relacionamento restaurado, restabelecido diante de Deus. O homem precisa de perdão e o homem precisa de regeneração. Ora, nós não podemos dizer nunca que o perdão e a regeneração são coisas neotestamentárias. Elas são, obviamente, coisas do Velho, do Antigo Testamento. Ora, o texto em Êxodo, por exemplo, diz que Deus é aquele que guarda a misericórdia em 1000 gerações e que perdoa a iniquidade. O texto de Êxodo não está simplesmente falando de alguma coisa futura, não está dizendo de alguma coisa que viria a acontecer depois do Pentecostes, mas de alguma coisa que acontecia naquele tempo. E como é que um indivíduo era perdoado? Era por causa do sangue dos animais? Era porque o sangue do touro era derramado? É porque o sangue do cordeiro era derramado? Ora, irmãos, a própria Escritura nos ensina isso. Não é por causa de sangue de animais que vem o perdão.
Aquelas coisas eram o quê? Segundo o autor de Hebreus, uma sombra. Elas eram sombra de uma realidade, de algo que é fatual, de algo que é verdadeiro. E aqueles crentes, por causa disso, já eram perdoados. E como é que eles eram perdoados? Pelo ministério da aplicação dessas coisas pelo Espírito Santo. Eles serão perdoados. Essa expressão aparece 9 vezes nesses 2 capítulos de Levítico. E eles serão perdoados, e eles serão perdoados, e eles serão perdoados. Será que o autor de Levítico estava falando de uma coisa hipotética? Será que o autor de Levítico estava falando de uma coisa simplesmente futura? E a minha conclusão óbvia é que não, irmãos. Ele estava falando que aqueles irmãos, eles eram perdoados de fato. E quando eles pecavam, eles precisavam voltar e oferecer sacrifício. Meus queridos, essa verdade, ela é aplicável a nós. Ou não é? Claro que é. Eu, como crente, tenho certeza absoluta que todos os meus pecados estão perdoados. Eu sei disso. Eu tenho uma garantia. Ora, mas quando eu peco, e posso garantir aos irmãos que peco, o que eu preciso fazer? Eu preciso voltar e eu preciso pedir o perdão a Deus. Quem é que me convence do meu pecado? O Espírito Santo. O Espírito Santo que habita aonde? Em mim. Essa verdade vale para os meus irmãos do Antigo Testamento. E isso só acontece, meus irmãos, porque houve regeneração. Então o Espírito Santo tem nesse ministério do poder da salvação, ele faz com que haja arrependimento e ele faz com que exista, e esse arrependimento vem de um coração que é regenerado. Ora, o que é regeneração? Regeneração é a atuação interna do Espírito Santo, mudando a nossa natureza e por consequência a nossa vontade. Ele muda as nossas volições, ele muda as nossas inclinações. É assim que acontece. Quando nós finalmente somos convertidos, e finalmente nós aceitamos a Cristo, porque nós podemos lutar dentro desse processo, nossas vontades mudam, nossos olhares mudam, as inclinações do nosso coração agora são para um outro lugar. Eu me lembro da minha conversão. Eu fui aquele famoso que nasceu na igreja. A maioria das pessoas nasce no hospital, não é? Eu nasci na igreja. A gente fala isso, eu nasci na igreja, né? Eu estava de férias, com 18 anos, lá na minha... Vou fazer uma revelação aqui, vocês não espalham, tá? Lá na minha terra natal, lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E eu entrei num ônibus para viajar 2.000 quilômetros até o lugar onde eu morava. E eu me lembro, é uma figura vívida na minha mente. Eu entrei no ônibus, sentei na poltrona 1A do ônibus. E quando eu sentei, eu fiz uma oração. E eu disse ao Senhor: Senhor, a partir de hoje, a minha vida é diferente. Sozinho, com mais 40 e poucas pessoas, obviamente, dentro do ônibus. O ônibus não tinha ainda saído da cidade. E quando eu desci do ônibus, 2.000 quilômetros depois, eu era nova criatura. Os meus colegas de sala, eles não me reconheciam mais. Eles olhavam para mim e falavam assim: Mauro, o que está acontecendo? Você não é mais o mesmo Mauro. As minhas vontades mudaram. A minha vontade agora era de ler a Escritura. A minha vontade agora era de me dedicar ao meu Senhor.
Porque isso acontece quando nós somos regenerados. E eu não sou capaz de conceber que os meus irmãos lá no Antigo Testamento não passaram por essas mesmas coisas. E que eles não tiveram, em vários momentos da sua vida, uma real conversão. E que um homem habitado pelo Espírito Santo e regenerado é aquele que pode dizer essas coisas do Salmo 119. Ele diz: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e eu vou até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei de todo o meu coração. Como é que a gente tem que amar a Deus? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu. E aí então a gente agora de coração cumpre a lei de Deus. É um irmão meu do Antigo Testamento. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. E faz o quê? Inclina o meu coração, o meu ser, a minha vontade aos teus testemunhos, ao contrário da cobiça que é proibida na lei. Salmo 119. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis e não me envergonharei. Eu terei prazer nos teus mandamentos. Para os teus mandamentos que eu amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Ah, irmãos, ninguém faz isso na carne. Ninguém faz isso sem a habitação do Espírito Santo de Deus. E ninguém pode dizer quanto eu amo a tua lei sem a habitação do Espírito depois de ter sido regenerado. Ora, segundo ministério do Espírito Santo, é o poder para uma vida de santidade. Nós já vimos sobre isso aqui, irmãos nossos já pregaram sobre esse tema. É a capacitação que o Espírito nos dá nessa luta interior que nós temos entre a velha natureza e a nova natureza, para sermos vitoriosos, para andar segundo o Espírito, para vencer sobre a carne. Ou os meus irmãos do Antigo Testamento viviam na carne e venciam as batalhas espirituais na carne. Ou eu posso simplesmente pegar e entender que aquela descrição que o apóstolo Paulo faz no capítulo 6. Aliás, aquelas figuras todas lá do capítulo 6 de Efésios, que falam da famosa armadura de Deus. Sabe de onde vem aquela figura, meus irmãos? A armadura de Deus vem do Antigo Testamento. É o profeta Isaías que pinta Deus como um guerreiro, preparando-se para a batalha. Aquela expressão de Paulo, que era um grande conhecedor do Antigo Testamento, ela vem toda do Antigo, daquela escritura que ele amava tanto. Por isso é que os crentes do Antigo Testamento experimentavam essas coisas, inclusive o fruto do Espírito. Ou não? Moisés, ele era conhecido como um homem o quê? Manso. A mansidão de Moisés veio da onde, irmãos? Da intimidade com o Espírito Santo que ele tinha. E eu me recuso, queridos, a acreditar que aqueles irmãos, porque quando a gente lê a Bíblia, a gente tem a tendência de focar os nossos olhos nos personagens que são mencionados, não é isso? Então a gente, quando fala assim, quem era o povo de Deus no Antigo Testamento? A gente dá nomes, né? A gente pensa lá em Abraão, em Moisés, em Davi, no profeta X, Y, Z. Mas nós não podemos esquecer que lá havia um povo de Deus. Teve época que ele era um povo pequeno. Diz a Escritura que houve um tempo em que só havia uma igreja no Antigo Testamento com 7.000 membros. No mundo inteiro. Que foram 7.000 que não o quê? Dobraram os joelhos a Baal. Aqueles 7.000 eram o povo de Deus. E esses 7.000 eram os que continuavam a ler a Escritura, a temer o Senhor, a querer amar o Senhor de todo o coração. É assim que funciona. Então, eles precisavam do Espírito Santo para viver uma vida de santidade, para orar, de novo voltando ao Salmo 51, que é aquele no qual Davi diz, não retires de mim o teu Espírito. Olha só o que ele diz antes daquele verso. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro
renova dentro de mim um espírito inabalável. Se eu sei ler a Escritura, Davi viveu antes do profeta Jeremias. E foi o profeta Jeremias que trouxe aquela palavra de Deus, uma boa palavra, de que o coração do homem um dia seria trocado de um coração de pedra por um coração de carne. Ok, pensa um pouquinho comigo. Então, os crentes do Antigo Testamento, eles tinham um coração de... Como é que é? Os crentes do Antigo Testamento, eles tinham um coração de carne. Era de pedra. Porque se eles tinham um coração de pedra, eles não iam dizer isso: Senhor, cria em mim um coração puro, só um coração moldado pelo Senhor, só um coração renovado pelo Senhor, só um coração habitado pelo Espírito Santo fala essas coisas. Só um coração habitado pelo Espírito Santo diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito que é voluntário. Na verdade, queridos, o que o profeta estava dizendo, ou Deus estava dizendo por meio do profeta, é que, de fato, aquela obra que mostraria essa transformação, ela ainda aconteceria na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Mas aqueles irmãos, olhando para frente, olhando para a promessa, eles faziam aquilo que já era capaz a eles entender, e eles já viviam da maneira como Deus queria que o seu povo, em todo o tempo e em todas as épocas, vivesse. Mesmo que os crentes que viveram no Antigo Testamento não tivessem a compreensão plena dessa verdade, era assim que eles viviam, submissos à vontade revelada de Deus, assim como um crente é hoje. Assumir que os crentes de hoje vivem num plano de espiritualidade maior do que os verdadeiros crentes do Antigo Testamento é deixar de observar os pecados da igreja contemporânea. Olha a igreja do Novo Testamento, olha os problemas de Corinto. Por acaso a igreja de Corinto era melhor do que o povo de Israel no deserto? Por acaso eles se contaminavam menos? Por acaso aquela igreja deixou de ter gente no seu meio que se prostituía? Por acaso a igreja de Colossos deixou de querer se inclinar para heresias? Nada disso, irmãos. As dificuldades do povo do Antigo Testamento eram as mesmas da igreja. Nós temos um ministério superior, que é o ministério de Cristo, mas os crentes, eles são crentes em todo o tempo, do mesmo jeito e da mesma forma. Terceiro ministério do Espírito Santo, o poder para o serviço. E aqui sim, eu acredito que nós chegamos no ponto em que há a maior diferença entre a obra do Espírito Santo nos crentes do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Lá no Antigo Testamento nós temos algumas evidências dessa obra do Espírito Santo, que no linguajar mais comum ele vinha sobre. Então o Espírito veio e equipou aqueles artífices para construir o tabernáculo. Ele vinha sobre os líderes, sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas. E é interessante, se você olhar a história com muito cuidado, você vai ver que essa obra, ou essa evidência da presença do Espírito Santo naqueles homens icônicos do Antigo Testamento, ele nem sempre está ligado à santidade pessoal. Alguém vai negar que o Espírito Santo operou sobre a vida de Sansão? Não tem jeito, né? Mas pensa num cabra complicado. Pensa no indivíduo difícil. Pensa em Balaão e até na mula. Uma mula falar, queridos, é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo age de múltiplas maneiras. E assim como eu acredito que ele habitava nos crentes do Antigo Testamento, ele, em situações especiais, ele habilitava os crentes para cumprirem determinadas
funções. Qual a grande mudança da presença do derramar do Espírito Santo que veio no Novo Testamento com relação ao Antigo Testamento, no Pentecostes? É que a partir do Pentecostes, todo crente é equipado para servir. Todo crente agora é equipado para servir. Em duas áreas. O testemunho, que é para a evangelização, e no uso daqueles que nós chamamos e reconhecemos no Novo Testamento, os dons que são do Espírito Santo. Ora, a que está relacionado aquele derramar do Espírito Santo que aconteceu lá no livro de Atos, naquele momento do Pentecostes? Ora, ele está relacionado ao que nós chamamos de promessa de poder, ou promessa e poder. Jesus: eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Aparentemente, havia uma falta de alguma coisa para cumprir uma determinada tarefa. Ora, o livro de Lucas, e o capítulo 24 é o finalzinho, é o último discurso do Senhor Jesus junto aos seus discípulos. Ele é continuado no livro de Atos. No livro de Atos, o autor Lucas retoma o discurso e de novo cita Jesus e diz: mas vós recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. É interessante. O Espírito aí desce aonde? Sobre vós. Pentecostes não tem a ver necessariamente com aquilo que nós queremos chamar de a habitação do Espírito Santo. E descerá sobre vós o Espírito Santo para quê? Para que vós me sejam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ora, queridos, aparentemente no Antigo Testamento, o testemunho não era uma ordem para todo e qualquer crente da maneira como é no Novo Testamento. É óbvio que eles tinham que dar testemunho, mas havia até uma compreensão torta desse testemunho. Olha o caso de Jonas. Olha o caso de Jonas, que Deus ordenou especificamente: vai lá testemunhar, vai lá pregar o evangelho aos ninivitas. E o cara se recusa a fazer isso. No Antigo Testamento, os dons parecem estar limitados a determinadas pessoas selecionadas para determinadas tarefas. O que parece ser diferente, então, no Novo Testamento é que aqui no tempo do Novo, todos os crentes recebem os dons. Então, qual a grande diferença que existe no Pentecostes? Depois que o Espírito é derramado sobre a igreja. Primeira coisa, queridos, abundância. A abundância. Existe um jorrar daquele Espírito, que se torna notório agora não só aos crentes, mas que se torna notório àqueles que estão fora da igreja de Jesus Cristo. A partir desse tempo, existe a possibilidade dessa chamada plenitude, do encher-se, e daqui a pouquinho eu vou falar que a plenitude, ainda que o conceito pareça ser de algo que seja encher, na verdade, essa expressão refere-se a um tipo de qualidade, refere-se ao conceito de intimidade. E então o Espírito Santo é derramado sobre todos os crentes e equipa-os para o evangelismo e dá dons para que eles possam servir de maneira ampla. No Antigo Testamento, aquele povo estava equipado com determinados ministérios, como por exemplo, todo o sacerdócio,
todo o ministério levítico, toda a presença daqueles que representavam a unção, os profetas, os reis e os sacerdotes, que agora isso é dado para quem? Para a igreja toda. Existem sacerdotes hoje? Existem ou não? Sim. Aonde é que estão os sacerdotes? Esse que está aqui na frente de vocês? Não. Onde estão os sacerdotes? Todos. Nós falamos de um sacerdócio universal. O Espírito Santo no Pentecostes. Ele foi derramado para que houvesse um sacerdócio universal dos crentes. Essa é a grande diferença, meus irmãos. Muito bem, então eu quero terminar, e vai ser meio corrido, vocês vão ter que me perdoar, e eu prometo para vocês, essa vai ser a parte mais chata da minha palestra, tá bom? Que é quando nós vamos ter que lidar com algumas dificuldades. Aqueles textos que parecem nos indicar uma posição contrária daquela que eu estou aqui defendendo. Primeira coisa, como é que funciona a ideia do batismo com o Espírito Santo? Ele diz assim, e ele vos batizará com, está errado aí, com o Espírito Santo. Essa expressão aparece na boca de João Batista em todos os evangelhos. João Batista diz, e ele vos batizará com o Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo que eu não quero aqui associar à habitação do Espírito Santo. Eu não tenho como fazer isso. Mas fica óbvio no linguajar aqui de João Batista que esse parece ser um evento futuro. É uma coisa que viria a acontecer. Lembre-se, João Batista é chamado de o último dos profetas. Que último dos profetas da onde? Do Antigo Testamento. Esse ainda é o período do Antigo Testamento, certo? Muito bem. Para que era esse batismo de Cristo? Olha só que interessante, João capítulo 3. E foram ter com João, os discípulos dele, e disseram, mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, aquele de quem o Senhor tem dado testemunho, ele está o quê? Batizando. E todos lhe saem ao encontro. Então Jesus, ele fazia o quê no seu ministério? Durante um tempo ele batizava. E a minha pergunta, queridos, para que é que Cristo batizava aquelas pessoas? Ora, nós precisamos lembrar que o batismo de João era um batismo para arrependimento. É interessante um detalhe aqui, né? Abre um parênteses. Jesus foi batizado por João Batista, não foi? E ele tinha que se arrepender de quê? Ele estava nos dando uma lição, queridos. Ele estava nos dando uma lição. Nem nos arrepender, nós sabemos. Até isso ele tem que fazer por mim. Até isso. E Jesus então ia batizando, a forma com que João batizava, para quê? Ora, eu não tenho textos no Novo Testamento que me dão uma resposta direta. Mas o batismo, tanto de João Batista quanto de Jesus Cristo, eles indicam ou apontam para questões veterotestamentárias que nos falam de limpeza, separação, julgamento, a necessidade de que os homens fossem limpos, porque eles viviam num ambiente, num contexto de impureza. Por exemplo, olha aí, Mateus capítulo 3, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Esse batismo futuro, aqui João Batista aí se refere, qual é? É o Pentecostes. Não tem como duvidar. Com o Espírito Santo, derramado do Espírito Santo, o que aconteceu em Pentecostes? Veio fogo. Mas ele também está ligado ao conceito de purificação. Essa expressão aí, a sua pá ele tem na mão, e ele limpará completamente a sua eira. Isso é expressão veterotestamentária. Ele vai recolher o trigo no celeiro, mas ele vai queimar a palha em fogo inextinguível. Ora, irmãos, havia no
no tempo do Novo Testamento, uma expectativa que foi criada quando? No Antigo Testamento. Olha só, Isaías 4, quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça, com o espírito purificador. Mas agora no Novo Testamento aparece então esse novo ministério. O Antigo Testamento associava esse ministério de limpeza e purificação com a vinda do Messias. E embora João Batista tenha sido o primeiro a usar a expressão batismo com o Espírito Santo, ele não especifica o propósito desse batismo, mas ele associa esse batismo com aquela expectativa que já havia sido criada, não é? Quando ele diz, eu vos batizo, mas quando Jesus vier, Ele vos batizará. E aquele batismo que Jesus fazia, era um batismo que apontava para o batismo do ou com o Espírito Santo. Aliás, o próprio Senhor Jesus recebe isso, não é? Não acontece isso? Lucas capítulo 4, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para dar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse é o modelo no ministério de Jesus que nós seguimos. Jesus recebe o batismo com o Espírito Santo, para pregar o quê? Boas novas. E a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo para fazer o quê? Para cumprir a grande comissão. Nós recebemos o batismo com o Espírito Santo para termos a habilidade de pregar e testemunhar e exercer os dons do Espírito Santo. E quando isso acontece, em Atos 2, não é? Aquelas pessoas ficam maravilhadas quando o batismo acontece. Eles perguntam, como é que nós ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus? E aí Pedro explica, senhores, o que acontece é o que foi dito por intermédio de Joel. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que eu vou derramar do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visão e sonharão os vossos velhos. A partir do batismo do Espírito Santo, nós passamos a exercer os dons do Espírito Santo, o que aparentemente os crentes do Antigo Testamento não tinham como fazer. E quando aconteceram essas coisas? Capítulo 2, verso 21 de Atos. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por meio do quê? Por meio do testemunho dos crentes que já são batizados com o Espírito Santo. Então eu quero concluir dizendo que o evento do Pentecostes, o derramar do Espírito, ele está associado ao testemunho e à evangelização, algo que deve marcar a vida de todos os crentes. Resumindo, queridos, e eu teria aqui vários outros textos que eu precisaria passar com vocês, que eu prometi lá no começo, mas que o reloginho ali não vai deixar eu fazer. O Antigo Testamento predizia um tempo de limpeza, separação e julgamento. João Batista pegou esses temas do Antigo Testamento e adicionou o batismo com um espírito que seria trazido pelo Messias. O Messias veio, o Messias chegou. O próprio Senhor, o próprio Messias serviu como um modelo para o batismo com o Espírito Santo que ainda viria. E finalmente Atos 2 então nos mostra que esse batismo com o Espírito Santo estava associado com a pregação do Evangelho, com a separação do joio e do trigo, do crente e do incrédulo, para que houvesse pureza na igreja de Cristo. A grande diferença, meus irmãos, no tempo do ateu, os crentes eram habitados pelo Espírito Santo. Depois do Pentecostes, os crentes, além da habitação do Espírito Santo, são revestidos de poder para a evangelização e recebem os dons para o serviço. Para quê? Para que eles possam cumprir a grande comissão.
Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, para que a igreja de Cristo, para que aqueles que não glorificam a Deus, saibam agora como glorificá-lo. Então, queridos, concluo dessa maneira e exorto e aplico toda essa questão de uma maneira muito simples. Desfrutem, queridos, desse Espírito. A habitação do Espírito Santo, na verdade, meus irmãos, é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Deus não está dentro ou fora. Ou você é íntimo pelo poder e pela presença do Espírito, ou você se afasta por causa da negligência, por causa dos pecados, por causa da rejeição daquele que é o nosso conforto, daquele que é o nosso consolador, daquele que está ao nosso lado e em nós, para que nós possamos cumprir a tarefa, a obra que Cristo nos ordenou. Não desperdice isso, não perca o seu tempo. O Espírito está presente e Ele opera na vida dos santos de Deus. Se você o é, a minha recomendação para você: vá na vitória de Cristo, em nome de Jesus. Amém.